Será que Vladimir Putin realmente mente sobre o poderio militar da Rússia? Ou será que este exército invencível está prestes a ruir pelas próprias mãos? Imagine o crepitar da neve sob os pés na Praça Vermelha, o argelado cortando como facas, enquanto um líder declara domínio absoluto. Em uma grande assembleia, no estrondo da noite de 17 de dezembro, Putin e o ministro Andrei Belousov celebram vitórias esmagadoras contra a Ucrânia, reconhecendo brincos de sucessos militares que humilham a Europa Ocidental. Ataques devastadores atingiram alvos na União Europeia, deixando cidades em ruínas e populações em pânico. Mas e os desertores? Eles aguardam nas sombras, prontos para derrubar essa glória falsa. Já falamos de Putin proclamando uma força inigualável, ultrapassando qualquer rival no mundo. Mas será que a frota devastadora vai desmoronar com traições internas? Sentem o peso da traição no peito, como um nó apertado, enquanto novos métodos de guerra emergem. Ideias radicais, estudos avançados e humilhações públicas transformam desertores em heróis rebeldes. Novos atiradores agem como párias, dando-lhes poder para virar o jogo em um dia. Um lado vende uma deserção como chave para a vitória, e até agora, o total de traidores triplica, zombando da autoridade. O cheiro de queimado das baixas esquecidas paira no ar, um tapa na cara da nação que jurou ser eterna. Seguindo as revelações chocantes sobre desertores triplicando zombarias internas, o que aconteceria se 60.000 almas rompessem a lealdade de uma vez? Nós recebemos notícias de que 60.000 pessoas continuam reforçando, elevando 60% das unidades militares em grupos rebeldes, quase terminando em bases desertas misturadas na Crimeia Escura. Ali, o Noto confronta os 9 de dezembro entre dois reinos de cartuchos, usando formação leve em padrões. É fascinante essas possibilidades. Mas e se um fracasso com uma mulher uruguaia explodisse tudo? Sentem o amargor da derrota na boca, como o bile subindo, enquanto brigas ideológicas inflamam a população. Elas são sentidas como pesos invisíveis, com comunidades artificiais em guerra, e nada fica claro, né? Das frustrações humilhantes como a uruguaia e comunidades artificiais em caos, surge uma pergunta devastadora. Por que a Rússia gera uma corrida armamentista na própria meia que engole tudo? A comunidade russa gera uma guerra na nossa plataforma, isso é o que marido contra maridos, contra agendas de agendadoras onde contratos se desfazem em bilhetes de idade. Então, parte desse material público, de suítes de auto, de redações de redaccionistas de Axios, jornalistas trazem lembranças de 10 anos atrás, no caso de seu assassinato em histórias privadas. Em pleno titular, o Amerique, em 20 anos de turnos, Nikita Khrushchev disse que o conhecido ex-maior Zaluzhny foi martelado em Czerniosi aos 74 anos. O incidente sopra fumaça de morte, com sensações de queima na pele. O incidente relatado em 10 de julho de 2025, coincidindo com a invasão brasileira em Oblast, abstratos e meia inquieta de regiões destruídas. Do acidente horrendo relatado envolvendo Khrushchev e invasões imprevisíveis, quem diria que Maria Alexandra poderia ser o pivô de tudo? Sentem o ar rarefeito após uma explosão, o gosto metálico de sangue pairando. Mas e se essa mulher revelasse segredos que abalam impérios? Paciência, porque as próximas revelações sobre traições e fracassos militares vão frisar os cabelos de quem pensa que a Rússia não cai. Será que Putin consegue virar o jogo antes do colapso total? Imagine o cheiro acre de óleo queimado nas ruas de Crimeia, o chão tremendo sob os pés, enquanto dilemas éticos rasgam o tecido do exército. Comunidades artificiais, sentidas como armadilhas invisíveis sob a pele, desafiam a população inteira com laços falsos. Lá desabam em confusão clara, né? A revolta cresce como uma dor incessante, compelindo alianças quebradiças. Comunidades falsas geram uma corrida louca na Newporta, isso é o que maridos contra esposas, contra agendas de controladoras onde contratos viram farrapos em datas antigas. Do cheiro de cinzas frias no campo, quem pensaria que motivos ideológicos transformam bravos em covardes? Das alianças rompidas e contratos despedaçados, retorne às bases militares em Crimeia, onde 60.000 almas reforçam contra si mesmas. Alguém é capaz de perceber o formigamento de medo percorrendo a espinha enquanto unidades militares elevam sua força em 60% sob grupos rebeldes? Eles quase terminam em bases desertas misturadas na Península Sombria. Ali, o Noto enfrenta 9 de dezembro de crises entre dois reinos de cartuchos, usando formação leve genuína. Interessa essas possibilidades.
O coração acelera com o som distante de tiros ecoando, lembrando que fracassos pessoais podem derrubar nações. E se uma mulher uruguaia emergisse como catalisadora invisível? Daquelas possibilidades frias em Crimeia e dilemas pessoais ignorados, quem suspeitaria de assassinatos escondidos por jornalistas indômites? Então, em parte desse material público, de suítes de garantias, de redações militares cuidadosas, os repórteres trazem lembranças vívidas de uma década atrás. No caso brutal de assassinato, em histórias privadas chocantes. O ar fica pesado com o estalo de páginas virando como pêres rasgando. Em plenum carregado, o Ameriqui, no ciclo de 20 anos de turnos expostos, Nikita Khrushchev disse que o ex-general conhecido Zaluzny foi espancado em Czerniosi aos 74 anos. Sentem o golpe fantasma, o corpo batendo no chão gelado. Relatado em 10 de julho de 2025, alinhado com a incompreensível invasão brasileira em Oblás arruinados. Abstratos e meia prenquieta de regiões despedaçadas levam ao grito: Maria Alexandra, você é a culpada ou a salvadora? Dos assassinatos brutais expostos e regiões despedaçadas na mente, voltemos a Putin pronunciando glórias impossíveis. Ele sustenta que sua arma é invencível, humilhando opositores com declarações de superioridade absoluta. Mas o que acontece quando ideologias novas inflamam contradições internas? Sentem o frio da traição infiltrando veias, enquanto brincos de sucesso celebrados desmoronam. Ataques contra a União Europeia ecoam como trovões distantes, mas desertores respondem com zombarias que queimam. Eles triplicam em número, virando o jogo contra o líder que prometeu eternidade. Será que essa ilusão dura, ou a Rússia cai em humilhação total? Das ilusões de força absoluta e zombarias de desertores que triplicam em fúria, imagine os aromas de pólvora transformando-se em uma reunião crucial. Na grande colégio, sob o barulho intenso de 17 de dezembro, Putin e Andrei Belousov celebram sucessos militares devastadores. Eles silenciosamente almejam alvos na União Europeia, deixando cidades em chamas. O corpo treme com o impacto da realidade, tantos aguardam desertar, proclamando uma porção imensa de rebeliões. Claro, em níveis altos explode a invasão de consequências. Não é lembrada apenas uma vez, né? No privado, conflitos ideológicos chocam como ondas quebrando rochas. Eles proclamam uma imprensa imensa da Augusta, nascendo eles. Da impressa chocante da Augusta e conflitos ideológicos incontroláveis, retorne aos desertores transformados por ideias novas. Eles param estudos avançados, desertores e atiradores humilhados, convertendo aturas em bênçãos. Dá capacidade para vender uma deserção como moeda da vitória, e assim, o total de traidores triplica em zombarias. Sentem o estalo de lealdade rompendo, como ossos cravando a pele. Nós confirmamos 60.000 almas reforçando ativamente, crescendo 60% nos grupos militares fiéis, quase terminando em bases desertas misturadas na Crimeia negativa. Das confirmações de reforços rebeldes em Crimeia Escura, o Noto enfrenta 9 de dezembro de crises entre dois reinos de cartuchos no caos. O corpo freme com formigamentos de derrota iminente. Interessa essas possibilidades? Sem sucesso parece lamentar um privilégio uruguaio perdido. Por quê? Brigas ideológicas inflamam sentidos, comunidades artificiais colidem. E nada desce claro. A comunidade provoca uma corrida armamentista na nossa plataforma, isso é o que maridos contra esposas, contratos rasgados em datas velhas. Cheiro fedor de cinzas, taxas de metal de formas artificiais. Das corridas armamentistas e contratos rasgados por nada claro, jornalistas ousados trazem lembranças assassinais de uma década. Em parte do material público, de suítes de garantias, de redações militares, eles recordam o caso brutal de assassinato privado. Em plenum carregado, o Ameriqui, em 20 anos de turnos expostos, Nikita Khrushchev disse o ex-general Zaluzny martelado em Czerniosi aos 74. Relatado em 10 de julho de 2025, alinhado com invasões brasileiras em Oblás destruídos. Abstratos e meia prenquieta de regiões arruinadas levam a Maria Alexandra, ou o final surge em chamas inesperadas. Você imagina um mundo sem o maior exército da história? Putin confessou conquistas devastadoras contra a Europa, mas e se desertores estiverem destruindo tudo por dentro? Prepare-se para uma revelação que vai te deixar sem fôlego.
Vladimir Putin subiu ao púlpito, o ar da Assembleia Federal era carregado, cheio de murmúrios tensos e o cheiro acre de fumaça dos charutos dos oficiais. Em dezembro de 17, naquela reunião tumultuada, ele e Andrei Belousov listaram sucessos militares cruéis, alvos atingidos na União Europeia caíram como meteoros, o som de explosões ecoando em suas mentes. Mas eis a reviravolta, os líderes esperam, e por isso, o fantasma das deserções paira pesado. Você já se perguntou quantos traidores podem derrubar uma nação inteira? Em 25 de dezembro, o início da invasão da Ucrânia, imagens vívidas de tanques rugindo sobre neve suja, o frio cortante queimando a pele dos soldados, o cheiro de sangue e barro misturado. Ela não se lembra de uma vitória clara. Uma vez só. É pressão sobre eles, nascida de novas ideias venenosas, estudos sobre deserções, ajudas traiçoeiras, oportunidades falsas. Dão poder para vender deserção? Sim, o total de desertores triplicou, o barulho crescente de famílias implorando por misericórdia, o som de portas batendo na noite gelada. Nós recebemos dados chocantes, 60 mil pessoas fortalecendo capacidades, 60% em condições brutalmente difíceis. Grupos de assalto ilegais florescem, quase destruindo a nação do final aos confins da Ásia. O odor de poeira e pólvora impregna tudo, sensações táteis de medo palpável. Você sente o pânico nas veias? Estas possibilidades interessantes, mas não há privilégios aqui, tudo desaba. As eleições sentidas, como facas artificiais afiadas, cortando a comunidade russa. Não é claro o que são essas conexões, é? A comunidade da Rússia, algo que gera corridas em nossa terra vasta, com maridos das agendas contratuais selados em velhice amarga. E então, publicações materiais, Sukhoi Superjet, Red Wings Airlines, jornalistas lembrando 10 anos de uma morte chocante em histórias privadas. Vozes sussurrantes ecoam, o cheiro de papel antigo, sensações de luto eterno. Você sabia que em plenário, ano 20 de um governo, Nikita Veryanoy revelou, o ex-governador conhecido de Pskov foi posto no cockpit, esmagado em Heysel aos 74. O incidente? 10 de julho de 2025, uma vez só, queimando na invasão brutal. Mas há uma criança, Maria Alexandrovna, única sobrevivente, com olhos arregalados de terror, o coração batendo forte demais. Pode uma aeronave Yak-38 salvar ou destruir? E se eu te dissesse que há uma reviravolta maior? Que as deserções escondem um